Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão deste colendo órgão especial, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, todos aqueles que acorrem a esse recinto, em especial os nossos servidores. Eu peço escusas pelo início da sessão pública, mas até agora estivemos julgando casos que tramitam em segredo de justiça. Na pauta protocolar, enviaremos votos de felicitações pela aposentadoria do juiz Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, ocorrida no dia 30 de junho, e da desembargadora Elizabeth Lopes de Freitas, aposentadoria publicada hoje no Diário Oficial. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins 23 a 29. 53 e 54. No item 54, há declarações convergentes dos desembargadores Ricardo Dipp e Luciana Bresciani. Ação rescisória. Número 10. Agravos 11 a 17. Conflito de competência 20, 21 e 22. Embargos de declaração 33, 34 e 35. Habeas corpus 37. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. 38. Mandado de segurança. 39, 40, 41, 44 e 45. Reclamação. 47, 48 e 49. Permanece adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, número 1 de relatoria do desembargador Viana Cotrim. Adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, 19, de relatoria do desembargador Damião Coga. Adiado a pedido do desembargador Viana Cotrim, número 42, relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Sobra do desembargador Xavier de Aquino, número 30, retirado de pauta a pedido do relator, 31, relatoria do desembargador Vico Manhas. Destaque da desembargadora Luciana Bresciani, número 18, de relatoria do desembargador Carlos Monerá. Suspensa a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O desembargador Luiz Soares de Mello, convocado para 2 feitos que acabaram de ser julgados, Vossa Excelência nos dará prazer se permanecer conosco, mas se não puder, considere-se já dispensado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu prefiro ir para outros afazeres. Cumprimento a todos os desembargadores presentes, senhor presidente, Ministério Público, funcionários, desembargadoras também, senhor presidente. Sempre uma honra estar por aqui. Eu tenho um mínimo voto e ouvi com muito prazer esse julgamento anterior, embora não conhecesse apenas de passagem. Eu tomei conhecimento todo e poderia até votar diante de tão boas discussões. Eu também tive vontade de votar. Eu também tive vontade. Pois não, senhor governador, eu tenho um processo só, eu não sei qual é o número da pauta, que eu não anotei aqui, mas é uma mandado de segurança que eu vou pela emenda pretendida. Ele entrou no bloco número 2. Isso, é uma pretendida adoção de medidas para viabilizar o cadastramento de requisitório de pagamento. Ele foi julgado já. Ah, já foi julgado? Já no bloco de julgamento. Então, agradeço Vossa Excelência, senhor presidente, pedindo licença para me retirar, com um abraço a todos os desembargadores presentes. Mais uma vez. Muito obrigado. Eu aqui também confesso a minha gafe não ter cumprimentado o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Turra Sobrani. Abrindo a pauta administrativa, número item é recurso em expediente administrativo, recurso interposto pelo Dr. Yuri Gomes Miguel contra a decisão do eminente Corregedor-Geral da Justiça que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça. O eminente corregedor traz o voto 43.839 e tem a palavra. Bom, eu renovo o meu cumprimento a todos, a todas, e o meu voto é no sentido de não provimento do recurso,
é uma reclamação disciplinar em face de uma juíza de família, numa ação de curatela de alta litigiosidade, e a reclamação decorre do fato de ela ter proferido uma série de decisões na curatela e, em especial, de ter realizado uma audiência híbrida com alguns dos litigantes presentes e outros litigantes de modo telepresencial. Mas não há qualquer tipo de vedação a esse procedimento. Aliás, ele é de algum modo corriqueiro. Muitas vezes uma das partes quer comparecer à sala do juiz e a outra prefere que acompanhar a audiência à distância, até porque mora em cidade diversa. Isso hoje é frequente em primeiro grau e assim foi feito, não há irregularidade alguma, e a decisão que ela proferiu, determinando que esse senhor que se encontrava sob curatela provisória internado numa casa de repouso, ela ouviu o interdito e acabou entendendo que ele tinha discernimento e que não pretendia permanecer naquele local, determinou a sua imediata liberação. Contra isso que fez nascer essa reclamação. A decisão é jurisdicional e o meu voto é no sentido de se negar provimento ao recurso. Muito obrigado, eminente corregedor. Propõe a negativa de provimento ao recurso. Matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 2, prorrogação de suspensão de resolução. Ofício do desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Seção de Direito Privado, solicitando nova prorrogação da suspensão da Resolução 457 de 2008, que dispõe sobre a distribuição de recursos envolvendo cadernetas de poupança por mais 180 dias a partir de 23 de julho de 2025. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a prorrogação da suspensão da resolução. Item 3, permuta entre magistrados. Permuta solicitada pela doutora Heloísa Assunção Pereira Pandini, juíza de direito titular 1 da 2ª Vara Cível do Foro Regional 2 Santo Amaro, e pelo doutor Roberto Luiz Corcioli Filho, juiz de direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional 5 São Miguel Paulista, ambos de entrância final. O pedido de permuta atendeu aos requisitos previstos no artigo 88 do Regimento Interno deste Tribunal. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a permuta. Item 4 da pauta, proposta orçamentária setorial do Poder Judiciário para o exercício de 2026. Encaminhei a Vossas Excelências a proposta detalhada, bem exposta, e a matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a proposta orçamentária setorial para o ano de 2026. Número 5, indicação para provimento de um cargo de desembargador, carreira, no critério de merecimento decorrente da aposentadoria da desembargadora Ana Maria Alonso Baldi, manifestação da Igreja Corregedoria Geral da Justiça e o Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada em 1º de julho, transato, deliberou por votação unânime encaminhar ao colendo órgão especial nos termos da manifestação da Igreja Corregedoria Geral da Justiça. É indicado o doutor Edson Tetsuzo Namba, juiz de direito substituto em 2º grau, ficando remanescentes os doutores Paulo Bacará Filho, juiz de direito titular 2 da 3ª Vara Cível do Foro Regional 11 de Pinheiros, e o doutor José Eduardo Marcondes Machado, juiz de direito substituto em 2º grau. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram as indicações. A posse do desembargador Edson Tetsuzo Namba, a posse administrativa, se dará amanhã às 14 horas no gabinete da presidência. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas, alguns já deferidos, ad referendo deste colendo órgão especial, matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram todos os afastamentos. Retomando a pauta judiciária, temos sobre a mesa 2 pedidos de preferência e 3 de sustentação oral. Iniciando pelas preferências, a primeira delas é o número 36 de ordem, embargos de declaração cível, de relatoria do eminente desembargador Xavier de Aquino,
que nos traz o voto 33.682. Pede a preferência Dr. Marcos Rolim da Silva, pelo embargado Associação Brasileira de Shopping Center. Tem a palavra o desembargador Decano. Boa tarde, senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, representantes do Ministério Público desta instância, serventuários da Justiça e todos aqueles que estão nos ouvindo. Trata-se de embargos de declaração, omissão e inocorrência. Caráter infringente dos embargos, inadmissibilidade, embargos rejeitados. Acordo o embargado que publicou corretamente a tese 1051 do STF, que considera inconstitucional a imposição de instalação de postos médicos em shopping center, independente de ser norma municipal ou estadual. O juiz que não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado fundamentos suficientes para embasar sua decisão. Caráter infringente dos embargos que não se há a admitir. Embargos rejeitados. O eminente relator propõe a rejeição dos embargos. A matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram os embargos. Próximo pedido de preferência é o número 32 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Gomes Varjão, com o voto 46.131. Pede a preferência Dr. Wagner Tadeu Bacaro Marques, pelo réu presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Tem a palavra o eminente relator. Pois não. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de Justiça, senhores advogados, os funcionários e as demais pessoas presentes. Trata-se de uma ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão e, posteriormente, será feita a leitura de um texto bíblico cujo leitor será definido por rodízio de vereadores conforme constante da ordem do dia, prevista no parágrafo 4º do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí, Resolução 745 de 1º de dezembro de 2022. Então, o artigo 67, que trata das sessões ordinárias, tem essa disposição já referida. Parágrafo 4º. Logo após a abertura das sessões, haverá a execução do hino nacional brasileiro e, posteriormente, será feita a leitura de um texto bíblico cujo leitor será definido por rodízio de vereadores conforme constante da ordem do dia. Já houve vários julgados deste colendo órgão especial, no sentido de que disposições, dispositivos de regimentos ou mesmo de leis semelhantes a esse daqui, em que, por exemplo, se determinava que antes do início da sessão houvesse a proclamação da expressão sob a proteção de Deus, são iniciados esses trabalhos na Câmara Municipal. Bem,
Ocorre que esse entendimento está mudando. E eu cito aqui no meu voto uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, nos autos do agravo em recurso ordinário 1.517.945 de São Paulo, oriundo da ADI, que eu menciono aqui, por meio da qual, após minuciosa análise da amplitude do conceito de direito constitucional à liberdade religiosa, reformou o venerando acórdão proferido por esta Corte, declarando constitucional o artigo 78, caput da Resolução 1015 de 1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, desde que o presidente da Casa Legislativa não seja obrigado a proferir as palavras constantes do dispositivo sob a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados ou encerrados os trabalhos da presente sessão, ou responsabilizado posteriormente por preferir não proferi-las. Então, trata-se de uma interpretação conforme a Constituição. Eu me convenci do acerto desse entendimento por considerar, primeiramente, que a menção a uma passagem bíblica ou a um versículo bíblico está vinculada à expressão da personalidade do vereador, né? Não se questionaria, penso eu, aqui, que houvesse, por exemplo, alguma proibição de, no seu discurso, o vereador fazer uma referência a uma determinada passagem bíblica e dela extrair algum conceito de justiça ou de exatidão de uma regra, né? Então, a interpretação que eu daria a esse caso seria a de que essa norma deve ser entendida como permissiva dessa expressão, dessa declaração da passagem bíblica, da leitura da passagem bíblica, mas sem obrigar o vereador a quem esta leitura caberia por esse rodízio a proferi-la, né? Então, por esses fundamentos, pelo meu voto, eu estou julgando parcialmente procedente a ação para conferir interpretação, conforme o parágrafo 4º do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí, Resolução 745, de 1º de dezembro de 2022, declarando-o constitucional, desde que interpretado no sentido de ser permitido, mas não obrigatório, aos vereadores da Câmara Municipal de Jacareí realizar a leitura de um texto bíblico logo após a abertura das sessões ordinárias e a execução do hino nacional brasileiro, né? E em vários votos que trataram de matéria semelhante, ficou claro que a laicidade do Estado não se confunde com ateísmo, né? Quer dizer, há espaço nas atividades para que a pessoa que está falando, a pessoa que está agindo, possa fazer a revelação da sua fé. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Pois não, o eminente relator julga parcialmente procedente, conferida a interpretação conforme ao parágrafo 4º do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí, declarando inconstitucional, desde que interpretado no sentido de ser permitido, mas não obrigatório. A matéria está em discussão, há um voto convergente do desembargador Carlos Monerá. Permanece em discussão a matéria. A unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente a ação nos termos do voto do eminente relator. Assim fica decidido.
Desculpe, desembargador. Sim, eu já havia dito que a declaração de voto já de Vossa Excelência. Obrigado. Primeira sustentação oral é o número 46 de ordem, mandado de segurança criminal, de relatoria do eminente desembargador Xavier de Aquino, com voto 33.684. Pede a sustentação do Dr. Luiz Augusto Sartori de Castro, que falará pelos impetrantes Construtora Extra Limitada e Relite Incorporadora em Imóveis Limitada. Convido o Dr. Luiz Augusto Sartori a ocupar a tribuna da defesa. Boa tarde, doutor Luiz Augusto. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Fernando Torres Garcia, na pessoa de quem cumprimento todas as desembargadoras e desembargadores aqui presentes, excelentíssimo senhor desembargador relator, Xavier de Aquino, digníssimo procurador de justiça aqui presente. Senhor presidente, na oportunidade em que tive, no momento da entrega dos memoriais, alguns dos ilustres desembargadores, comentei que esse é um caso que me pareceu bastante pitoresco, para não dizer paradoxal. Esse mandado de segurança foi impetrado contra o pedido de revisão de arquivamento de inquérito policial, que foi não conhecido pelo digníssimo Procurador-Geral de Justiça, ao argumento de que faleceria interesse recursal desses impetrantes, porque os impetrantes não teriam sido vítimas do crime de estelionato. De falsidade ideológica. Disse ele que a vítima no Estado do crime de falsidade ideológica se limita à pessoa do Estado, ao ente Estado, e que, portanto, os impetrantes, na qualidade de terceiros interessados, não seriam vítimas e, portanto, não teriam a capacidade de promover o recurso. Devido respeito, e é por isso que me parece paradoxal e pitoresco, porque a subsistir esse entendimento, teríamos aqui hoje firmado um posicionamento de que apenas e tão somente o Estado pode ser vítima do crime de falsidade ideológica, de modo que se eu ou qualquer do povo tiver, por exemplo, a falsidade ideológica da sua assinatura e se dirigir a uma delegacia de polícia, ele está obstado, por exemplo, de lavrar o boletim de ocorrência, porque ele não é vítima. Ou então ele teria que lavrar na condição de noticiante de um fato criminoso. É evidentemente que não pode nem sequer subsistir inimaginariamente, porque, e até me faltam palavras, porque a leitura, a doutrina, a jurisprudência desse tribunal, e de todos os tribunais do Brasil, ela é muito clara. Por ser um crime contra a fé pública, evidentemente que a vítima primária é o Estado, porque interessa ao Estado a confiança nos atos e nos documentos. Mas a vítima secundária pode também ser o Estado, mas pode também ser o particular. E por que o particular? Porque é aquele que sofre com o prejuízo, com o dano. Aliás, o conceito de vítima, desde 1934, já é tido pela ONU como aquela pessoa que sofre algum dano, algum prejuízo, seja material, emocional, psicológico. Então não há dúvida, não há a menor dúvida de que os impetrantes são vítimas, no caso, de modo que não há qualquer possibilidade de se manter a decisão de não conhecimento do recurso revisional sob essa perspectiva. Veja, o mandado de segurança não requer nada além de que o recurso seja conhecido e o mérito analisado, para que aí sim seja possível demonstrar, como se demonstrou sobejamente, que o inquérito policial jamais poderia ter sido arquivado, que o inquérito policial instaurado
em 13 de dezembro de 2023, ou seja, ao apagar das luzes do final do ano, foi encerrado 8 meses depois, sem diligência. Ouviu-se somente a vítima, no caso os impetrantes, o representante dos impetrantes, e uma única pessoa. Uma única pessoa. Não se ouviu, por exemplo, as pessoas apontadas como tiveram o falso. E por que isso é importante? Por que não faz sentido algum manter um arquivamento de um caso tão robusto? Porque o pano de fundo, embora não se faça necessário para o objeto definido desse mandato de segurança, é importante trazer as impetrantes, respectivamente construtoras e incorporadoras. Elas se uniram para, alguns anos atrás, efetuar a construção por empreitada, nos termos da Lei 4159, de 64. Então formou-se comissões, formou-se uma comissão, formou-se um grupo de pessoas que contribuem para a construção de um edifício, no caso 2 edifícios. E, por expressa dicção legal, há que se criar uma comissão dos representantes dos adquirentes. Tá certo? Composição essa de 3 adquirentes que a própria lei impõe que sejam adquirentes. Afinal de contas, eles vão receber poderes de representação dos demais adquirentes de unidades residenciais, no caso, para diante da incorporadora e construtora promoverem o desenvolvimento do empreendimento. Pois bem, no caso, inconformados alguns desses adquirentes, houve a falsificação, houve a inclusão de informação falsa nas atas de convocação para destituição dos impetrantes, como construtora e incorporadora. E por que diz falsidade? Porque se o próprio artigo 657 do Código Civil exige que a outorga de poder deve observar quando a lei impõe alguma qualidade, e nesse caso a lei exigia a qualidade de adquirente, evidentemente que quem não era adquirente não poderia fazer parte da comissão. E foi o que aconteceu. Convocou pessoas que não mais faziam parte do grupo, porque já tinham vendido suas unidades, se arvoraram dentro desta comissão, convocaram a assembleia e destituíram a incorporadora e a construtora, que ficou literalmente a ver navios até o presente momento. Mas isso é uma discussão cível, isso está discutindo no cível, porque é uma questão de inadimplemento. Veja bem, se há um inadimplemento, se isso impossibilitaria a eleição destes membros, isso de fato é uma questão cível. Agora, uma questão antecedente é você se fazer como um membro da administração, membro desse colegiado, adulterando fato juridicamente relevante, que se sabia desde o início, portanto é um crime premeditado. A pessoa já tinha vendido a unidade, ela já sabia da condição dela, da ausência dessa qualidade, e mesmo assim ela se avocou naquela condição. E nada disso foi levado em consideração em primeiro grau. Tudo se foi para o caminho de isso daqui é uma questão cível, como se existisse essa possibilidade. Diuturnamente esse tribunal decide, como todas as demais cortes do Brasil, a independência das instâncias, a independência das esferas. E aqui ainda com maior razão deveria, no mínimo... vejam, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, não se está aqui, isso é importante, pugnando por uma condenação, pugnando por uma denúncia. Está aqui se pugnando só que o fato fosse investigado. Diante de tanta incongruência, que o fato, ou um inquérito complexo dessa natureza, ser arquivado em 8 meses. E aí, quando nós, constituídos para defender os interesses das impetrantes, já com a promoção de arquivamento,
ajuizamos, interpusemos o recurso de revisão ao Procurador-Geral, ele não conhece o argumento de que não seríamos vítimas, que só o Estado seria vítima. Com devido respeito, não há como subsistir este posicionamento do senhor excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, e são por essas razões que, se essa defesa requer a concessão da ordem ora pleiteada para destituir, para cassar a decisão do Procurador-Geral e, assim, determinar que o recurso seja conhecido e processado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Xavier de Aquino. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação oral. Mandado de segurança, promoção de arquivamento de investigatório policial instaurado para apuração de crime de falsidade ideológica. Pedido de revisão formulado pelo representante legal das vítimas ao Procurador-Geral de Justiça, não conhecido sob o fundamento de ausência de legitimidade para recorrer, pretensão de que seu recurso seja conhecido, legitimidade para recorrer. O parágrafo 1º do artigo 28 do Diploma Processual Penal vigente confere à vítima ou seu representante legal o direito de pleitear a revisão da decisão à instância competente do órgão ministerial. O próprio Ministério Público determinou e promoveu a notificação de arquivamento ao representante legal das impetrantes, assegurando-lhe expressamente o direito de recorrer. Doutrina e jurisprudência reconhecem que o particular prejudicado é sujeito passivo secundário do delito de falsidade ideológica, não se tratando, portanto, de mero terceiro interessado, o que lhe confere, consequentemente, legitimidade para pleitear a revisão do arquivamento. Pelo meu voto, segurança concedida. Muito obrigado, o eminente relator propõe a concessão da segurança, a matéria está em discussão. Por votação unânime, concederam a segurança nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor Luiz Augusto, tenha uma boa tarde. Atendendo a pedido, suspendo a sessão por 15 minutos. Declaro reaberta a presente sessão. Vamos julgar agora o item 55 de ordem e eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente, desembargador Arthur Beretta, mercê do meu impedimento. Pois não, senhor presidente. Vamos fazer o 55 da pauta. É um mandado de segurança civil da comarca de São Paulo. O relator é o eminente desembargador Viana Cotrim, que traz o voto 52.984. Convido o doutor Marcel Leonardo Diniz, que fará a sustentação oral. Valeu. Doutor Marcel, boa tarde, seja bem-vindo. Eu peço a gentileza ao senhor de falar primeiro somente sobre a preliminar de legitimidade, por favor, da autoridade dita coatora.
Excelentíssimo senhor presidente, a qual na sua pessoa cumprimento os demais integrantes dessa corte especial, excelentíssimo senhor doutor relator, excelentíssimo senhor procurador de justiça, nobres advogados. Excelências, o caso é bem emblemático e bastante sensível ao município de Santo André, porque envolve aqui decisões que podem, na verdade, gerar o sequestro de 25 milhões de reais dos cofres públicos da cidade de Santo André. E por tal razão, nós viemos essa tribuna e entendemos que o excelentíssimo senhor desembargador coordenador da Diretoria de Execuções Precatórias, o DEPRE, tem total legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração. Se não, vejamos. A presente intervenção cinge-se à inquestionável legitimidade do excelentíssimo senhor doutor desembargador coordenador da Diretoria de Execuções e Cálculos, o DEPRE, para figurar no polo passivo deste mandado de segurança. Aliás, excelências, conforme a súmula número 311 do Colégio Superior Tribunal de Justiça e também a súmula 733 do Supremo Tribunal Federal, os atos da presidência de um Tribunal de Justiça sobre processamento e pagamento de precatórios, como é o caso aqui discutido, possuem caráter puramente administrativo, excelências. Nós estamos aqui diante de um ato meramente administrativo, não se trata de um ato jurisdicional. Essa premissa, excelências, é fundamental ao ver do município para análise e competência da legitimidade de sua excelência. Embora a atribuição original para a condução das atividades administrativas relativas a precatórios repouse realmente sobre a figura do excelentíssimo senhor presidente do tribunal, é importante observar, excelências, o artigo 270 do regimento interno deste tribunal é claro e autoriza e formaliza a delegação de tal competência ao desembargador coordenador do DEPRE. A delegação implica a transferência do exercício dessa competência. Estamos aqui discutindo, excelências, uma competência delegada. E, por tal razão, excelências, foi o excelentíssimo senhor desembargador coordenador do DEPRE quem proferiu as decisões que revogaram o plano de pagamento anteriormente recolhido. E mais, excelências, ele impôs unilateralmente um novo percentual de aporte mensal, determinou a apuração de insuficiências e a consequente aplicação de sanções gravíssimas contra o município de Santo André. Portanto, excelências, a autoridade coatora, salvo o melhor juízo, é aquela que detém o poder de decisão e emite o comando que viola o direito do impetrante. Perceba, excelências, que esse entendimento trazido aqui nessa tribuna, ele é corroborado pela súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, a qual abro aspas e passo a citá-la. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Salvo o melhor juízo, excelências, a súmula é taxativa, direcionando a ordem judicial a quem deve cumpri-la, que é o caso. Excelências, o desembargador coordenador do DEPRE, ele não age como um longa-manos, ele não age como um executor de ordens do CNJ. Ele age aqui, excelências, por competência delegada da presidência do Tribunal de Justiça e, por tal razão, por agir de forma delegada, sua excelência é, sim, a autoridade coatora desses mandados. Portanto, excelências, a indicação da autoridade coatora na exordial decorre da análise técnica da legislação, da norma regimental deste tribunal e da jurisprudência sumulada. O ato, portanto, excelências, volto a frisar, é administrativo. A competência foi delegada e a autoria material é inegavelmente do coordenador do DEPRE. Obrigado, excelência. Agradecemos ao doutor Marcel. Passo a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente, eu cumprimento a todos, saúdo o eminente advogado por sua sustentação oral. Eu vou proceder à leitura da ementa, que, a meu ver, esclarece aqui a questão, e se houver algum questionamento, eu estou à disposição. É mandado de segurança contra ato do excelentíssimo senhor desembargador coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, DEPRE, sequestro de contas públicas do Poder Executivo Local e demais atos sancionatórios
que configuram atos privativos do presidente do Tribunal de Justiça, inteligência do artigo 104, inciso 1 do ADCT e do artigo 66 da resolução do CNJ 303/2019, melhor dizendo. Decisão proferida pelo desembargador coordenador que configura mera recomendação, ausência de lesividade e legitimidade ad causa passiva do desembargador coordenador, reconhecimento, competência para determinar e executar as medidas contra a municipalidade, que é exclusiva do presidente do Tribunal de Justiça. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou extinguindo o processo com fulcro no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, pelos fundamentos que nele estão contidos, e denegando a segurança. O eminente relator extingue o processo com base no 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, denega a segurança, matéria em discussão. Assim fica decidido. Muito obrigado, doutor Marcel, pela presença. Tenha uma boa tarde. Senhor presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado. Assumo a presidência dos trabalhos e chamo a julgamento o número 43 de ordem, mandado de segurança civil, em que é relator o eminente desembargador Álvaro Torres Júnior, com votos 58.006. Fará a sustentação oral a doutora Laura Rosados Brea Arruda, que falará pelo impetrante Ramon Siqueira Marques de Oliveira. Convido a doutora Laura a ocupar a tribuna, lhe dou as boas-vindas e já lhe concedo a palavra também, dispensado o relatório. Excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, venho com o devido respeito sustentar oralmente os fundamentos do presente mandado de segurança, que busca ao impetrante o direito líquido e certo à nomeação no cargo de professor de ensino fundamental e médio na disciplina de História, em razão da sua aprovação dentro do número de vagas em concurso público regularmente ofertado pelo Estado de São Paulo. Em maio de 2023, foi publicado um concurso público com mais de 15 mil vagas para as diversas disciplinas da rede estadual de ensino. O impetrante participou do certame para a disciplina de História e sendo aprovado na 1010ª posição. Desse modo, conforme a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 6 de agosto de 2024, foram ampliadas as vagas previstas no edital de 2023 e disponibilizadas 1.933 vagas para a disciplina de História, conforme o documento de folhas 2.245. Portanto, o impetrante ele foi classificado dentro do número de vagas. Entretanto, a administração vem negando a nomeação e alegando que o impetrante está fora do número de vagas, omitindo a informação que está na publicação do dia 6 de agosto de 2024 e desconsiderando a classificação dentro da disciplina para a qual concorreu e foi aprovado. E essa conduta afronta o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao edital. O impetrante ele possui uma expectativa, além do seu direito líquido e certo, expectativa de ingressar no cargo que ele exerce todos os dias, de segunda a sexta, com muita dedicação e apreço. Mas deseja integrar como servidor efetivo e com a sua estabilidade. O candidato ele fez a sua parte, ele se dedicou, ele estudou, ele foi aprovado e espera que o Estado faça o mesmo. Essa é uma realidade, inclusive, é uma expectativa de todos que ingressam no serviço público. Como Vossas Excelências, que compõem esse tribunal, já vivenciaram. No entanto, o Estado ignorou a publicação com ampliação do número de vagas do dia 6 de agosto de 2024 no Diário Oficial, sendo este um único meio seguro e confiável de comunicação entre a instituição e os candidatos, que é a publicação no Diário Oficial. Com isso, o impetrante hoje exerce a função de professor de História na rede pública estadual mediante contrato temporário,
ocupando vaga que deveria ser preenchida como servidor efetivo. Trata-se, portanto, de uma contratação precária que é objeto de uma ação civil pública de número 150.01.20.33 de 2025, 826.0053, ajuizada pelo GEDUC do Ministério Público, a qual denuncia a prática reiterada do Estado de burlar a exigência constitucional do concurso público, afrontando o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O STF já pacificou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem o direito subjetivo à nomeação, conforme o recurso extraordinário 837.311 do tema 784. Neste caso, entendo que não há dúvida, pois o número de vagas foi divulgado e o impetrante está incluído nesse total. Assim, a negativa do Estado se configura como manifesta ilegalidade. Dessa forma, excelências, eu rogo pela concessão da ordem para que se determine a autoridade coautora a nomeação do impetrante no cargo para o qual foi aprovado, respeitando-se sua classificação e os princípios constitucionais que regem o serviço público. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Laura. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Álvaro Torres Júnior. Pois não, senhor presidente, cumprimento a ilustre advogada pela objetiva sustentação oral, acuso o recebimento de memorial que foi entregue no meu gabinete. Senhor presidente, o direito subjetivo à nomeação de candidato inscrito em concurso público somente existe quando há aprovação dentro do número de vagas originalmente previsto no edital do certame. Eu trago precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação ao assunto. E digo mais que, apesar da superveniente contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do certame, nessa circunstância não enseja preterição do impetrante, pois a forma transitória de acesso ao cargo público foi justificada em pressupostos excepcionais, e não existindo prova de cargo vago e efetivo criado por lei posteriormente ao concurso de que ele participou. Eu trago também precedentes desse órgão especial, acordos de relatoria do desembargador Campos de Melo, desembargador Viana Cotrim, desembargador Haroldo Viotti, desembargador Francisco Cascone. Então, eu proponho, senhor presidente, pelo meu voto, a denegação da segurança. Muito obrigado, eminente relator. Propõe que seja denegada a segurança, a matéria está em discussão. Por votação unânime, denegaram a segurança nos termos do voto do eminente relator. Assim fica decidido. Muito obrigado, doutora Laura. Tenha uma boa tarde. Tá. Agora nós vamos colocar em julgamento os itens 3 a 9. São aqueles casos de Taubaté, ora o reclamante é o servidor, ora é o município de Taubaté. Eu indago, nesses casos, pediu visto o eminente desembargador Jarbas Gomes, que tem a palavra. Eu acredito que dê para julgarmos de uma maneira única. Então, dou a palavra para que Vossa Excelência se manifeste a respeito de todos. Justamente esta seria a minha proposta. Eu examinei todos os processos, os antecedentes, qual é a orientação, a alteração, e me convenci que esta orientação que vem sendo adotada, que ela é possível. Então, senhor presidente, eu estou acompanhando todos os processos, acompanhando o relator. Não farei declaração de voto, porque tenho um processo sob minha relatoria, na qual trarei os novos argumentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, ficaremos assim. Nos casos em que o reclamante é o município, julgaríamos a reclamação improcedente. No caso em que é o servidor, reclamação procedente. Todos de acordo? Matéria em discussão.
Então, assim fica decidido do item 3 ao item 9. Próximo julgamento ao item 51 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o desembargador Fábio Gouveia, com voto 52.464. Não iniciou julgamento ainda nesse caso. Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade da autoria do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça contra o prefeito e presidente da Câmara do município de Populina. Eu estou julgando procedente com observação e há uma divergência da douta desembargadora Luciana Almeida Prado, e nesse caso pediu vista também o douto desembargador Afonso Faro. Pelo meu voto, eu estou julgando procedente com observação. Pois não. Apresentou voto parcialmente divergência, desembargadora Luciana Bresciani, que tem a palavra. Senhor presidente, eu ouso dividir em parte do sempre muito bem lançado voto do eminente culto desembargador relator. Resumindo bastante meu voto, de início, eu divido quanto aos fundamentos da inconstitucionalidade do pagamento das gratificações aos titulares de cargo em comissão. Não obstante os cargos em comissão possuam natureza política, o aprimoramento do nível de escolaridade é válido e deve ser prestigiado, independente da forma de provimento do cargo, e assim já tivemos oportunidade de julgar. Mas isso não afeta a questão da procedência, improcedência parcial, apenas é uma ressalva de entendimento de fundamento. Neste ponto, portanto, não vislumbro inconstitucionalidade suscitada em razão da mera possibilidade, pela redação legal, de continuidade do pagamento de gratificação a titulares de cargos comissionados. Afastado esse primeiro fundamento, eu divido quanto à inconstitucionalidade sustentada em relação às gratificações de pós-graduação, mestrado e doutorado. Anoto que essas gratificações foram inseridas no artigo 61 da Lei Complementar 2 de 95, pela Lei Complementar 30 de 2011, conjuntamente com o parágrafo 4º, que tem a seguinte redação: as gratificações de que trata os incisos 2, 13 e 14 será devida, levando-se em conta os cursos relacionados com sua área de atuação e terão acréscimos calculados sobre o salário base do servidor. Sustenta o digno Procurador-Geral de Justiça a inconstitucionalidade das referidas gratificações em razão da sua fórmula genérica, que possibilita a outorga a servidores investidos em cargos cujo requisito de habilitação seja o próprio nível universitário, bem como não se leva em conta a necessária aderência entre os níveis de formação exigidos e o plexo de atribuições dos cargos. E por isso aqui eu trago a explicação da diferenciação que nós temos. Realmente, quando se oferece a gratificação de nível universitário, é absolutamente incompatível você fornecer essa gratificação se ela já é uma exigência do cargo ou se ela não traz nenhum acréscimo para esse exercício. Daí porque eu acompanho o eminente relator no que diz respeito a essa questão. No que tange a gratificação de pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, que a lei, inclusive, diferenciava, é diferente, porque elas não são requisitos do cargo e a lei prevendo que essas gratificações sejam concedidas a quem realiza
esses cursos para aprimoramento, para melhoria, inclusive, da atividade e da eficiência administrativa, como um acréscimo, faria jus a essas gratificações. É bom lembrar ainda que nós estamos tratando aqui apenas de pagamento da ressalva que a lei fez quanto a pagamento para aqueles que já faziam jus a essas gratificações. E aí eu coloco até um pouco do princípio da segurança legítima, não é? A confiança legítima. Porque, na realidade, se trata de servidores, muitos deles, que fizeram esses cursos, que não eram pré-requisito. É evidente que nas prefeituras não há cargo que haja como requisito o curso de pós-graduação. A faculdade pode ter. Até isso é difícil. Muitas vezes nós damos exigência alguma, exigência apenas do segundo grau completo. Então, aqueles servidores que fizeram esses cursos de pós-graduação para melhorar o serviço e confiando na previsão legal que trazia essas gratificações, tiveram, quando houve alteração da lei para excluí-las, a ressalva de que continuariam recebendo. E, mais uma vez, eu insisto, eu acho que aqui nós não podemos tratar da mesma maneira o curso de pós-graduação que nós tratamos o nível universitário. Porque o nível universitário, se ele é ligado ao próprio cargo ou à própria função que o exige, ele não pode ser, num segundo momento, também fundamento para uma gratificação. O curso de pós-graduação é o revés. Ele deve ter relação, como é previsto na lei, porque assim é que ele será mais útil para o desenvolvimento da atividade. Então, eu estabeleço isso, né, essa diferenciação, a importância dela, colacionando precedentes e lição da doutrina e da jurisprudência. Por essas razões, divido parcialmente do douto e culto relator, para nos termos o pedido formulado na inicial, e salientando que há descrição adequada na lei, declarar a inconstitucionalidade tão somente do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 70, de 6 de fevereiro de 2018, do município de Paulínia. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente desembargadora Luciana Bresciani. Abra divergência, propondo a procedência parcial, reconhecida a inconstitucionalidade apenas do parágrafo único do artigo 1º, preservado o parágrafo único do artigo 2º. Indicou vista, neste caso, também o desembargador Afonso Faro. Vai se manifestar, desembargador? Senhor presidente, eu indiquei vista e para fazer análise do voto do eminente relator e o agora voto divergente da ilustre desembargadora Luciana Bresciani. E o que me chamou a atenção foi justamente a questão dessas gratificações, desses plus relacionados à graduação principalmente. E a análise do caso da lei em questão, senhor presidente, me levou à mesma conclusão que a desembargadora Luciana. Já tive, portanto, contato com o voto de Sua Excelência, o qual acompanho integralmente, pedindo vênia ao eminente desembargador relator. Pois não. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Relator, procedência com a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 1º e 2º, divergência, procedência parcial, inconstitucionalidade apenas do parágrafo único do artigo 1º. Sou o primeiro a votar, com todas as vênias, estou acompanhando o eminente relator. Indago como voto, senhor vice-presidente. Com o relator. Como voto, senhor corregedor. Também com o relator. Como voto, o senhor decano. Relator. Como voto, eminente desembargador Damião Cova. Data vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas. Relator. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves.
Respeitosamente com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Também, senhor presidente, respeitosamente com a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, Data Vênia. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator, Data Vênia. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, com a divergência, respeitosamente. Com desembargadora Márcia Dalladé Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, nós já votamos outras vezes no sentido de que esse adicional de nível universitário ou, enfim, seja lá o nome que se dê, aos servidores com titulação acadêmica relacionada a atribuições do cargo é permitido. Por essa razão, respeitosamente, eu voto com a divergência. Desembargador Noivo Campos. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Carlos Monerá. Com a divergência, Data Vênia. Desembargador Renato Rangel Desinano. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com o relator. E desembargador Mário Deviene Ferraz. Com a devida vênia, com a divergência, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente a ação nos termos do voto do eminente relator, com observação da irrepetibilidade. Assim fica decidido o score 15-10. Tá. Próximo julgamento é o item 52 de ordem, também direta de inconstitucionalidade, de relatoria do desembargador Renato Rangel Desinano, que nos traz o voto 40.401. Esse julgamento ainda não teve início, então tem a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Esse caso, nós nos defrontamos aqui frequentemente. Semana passada mesmo, eu fui relator de um caso praticamente idêntico. Se refere à inconstitucionalidade agora de lei do município de Guaíra, que cria diversos cargos em comissão e funções de confiança. A alegação é de violação às disposições de diversos artigos da Constituição Estadual. De acordo com o artigo 115, inciso 5 da Constituição Estadual, as funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Nesse sentido, também o tema 1010, Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral. No caso, exceto as funções de confiança das áreas da educação e do controle interno, todos os demais cargos e funções restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de confiança. Pelo meu voto, eu declaro inconstitucional os cargos aqui que especifico, que são, né, talvez 3, 4 dezenas de cargos, de modo que dou parcial provimento à ação com modulação e ressalva, senhor presidente. Pois não. O eminente relator julga parcialmente procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto de algumas expressões, e também inconstitucionalidade de diversas expressões que especifica, são muitas, eu não vou ler neste instante. Tem a palavra a eminente desembargadora Luciana Bresciano. Senhor presidente, eu uso divergido sempre bem lançado o voto do eminente desembargador relator e vou resumir bastante o meu voto. De início, observo que, embora a função de confiança de chefe de seção de transporte seja mencionada nos fundamentos do pedido inicial, o próprio autor afirma expressamente que tal função não é objeto da presente ação direta, não tendo sido sequer incluída no rol dos pedidos. Por essa razão, considero despicienda a análise desta para fins do julgamento.
verifica-se que a função de confiança de assessor do pai, correspondente a assessor de posto de atendimento ao empreendedor, ao contrário do que sustentado pelo autor, suas atribuições estão definidas na Lei Complementar 3.159 de 2023, alterada pela Lei Complementar Municipal 3.177 de 23, inclusive conforme constou das informações de folhas 1210 e 1213. Aliás, cumpre destacar que a função de pregoeiro, e eu destaco bastante essa questão, a função de pregoeiro, uma das quais se pretende a declaração de inconstitucionalidade, está em conformidade com a Lei Federal 14.133 de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública. O referido diploma prevê que a designação de pregoeiro deve ser feita pela autoridade competente dentre servidores efetivos, nos seguintes termos: pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso, etc., etc. No mais, é possível identificar a vinculação das referidas funções de confiança. Mais uma vez, insisto, nós não estamos tratando de cargos de confiança, estamos tratando de funções de confiança, para as quais os servidores concursados, dentro da respectiva área de atuação, são designados para exercer uma chefia. No mais, então, só é possível identificar a vinculação das referidas funções de confiança às atividades de direção, chefia ou assessoramento, conforme previsto expressamente no artigo 115, inciso 5 da Constituição Estadual, que repete o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Com efeito, eu tenho como por injustificada a extrapolação da tese fixada no tema 1010, claramente direcionado aos cargos em comissão para alcançar as funções de confiança, tomando-se como parâmetro conclusão lançada por decisão singular no recurso extraordinário 1264376 de Santa Catarina, relator ministro Alexandre de Moraes. Mormente, quando a análise do plenário da Suprema Corte parece ter aprofundado a discussão, limitando-se à aplicação original do leading case. E o Colégio do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente julgado nesse sentido. No ponto, eu adoto a orientação esposada e venerando acórdão proferido na ADI, que eu aqui indico, da lavra do eminente desembargador Torres de Carvalho, no sentido de que o tema 1010 cuida de cargos em comissão e seu fundamento central é a proteção do postulado do concurso público, de modo que a extensão a funções de confiança deve ser apreciada com muita cautela. Aliás, é importante notar que este acórdão, escolhendo o órgão especial, foi confirmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em análise muito precisa da questão e destacando a possibilidade de nomeação desses chefes de departamento entre os funcionários concursados. Destaca-se que o acerto foi confirmado por decisão unânime do plenário do Colégio Supremo Tribunal Federal. Destacando indicação de cargos de confiança pelo chefe do Poder Executivo entre os servidores concursados efetivos, as que chamamos funções de confiança, ausência de ofensa ao tema 1010, manutenção do acórdão de segundo grau, não ofende o artigo 37, caput, incisos 2 e 5 da Constituição Federal, a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos. A hipótese é diversa daquela do tema 1010, do ementário de repercussão geral, na qual se pressupõe a criação de cargos para preenchimento com livre nomeação e exoneração. E aqui eu destaco, peço para fazer um destaque no destaque, consta expressamente da ementa do plenário do Supremo Tribunal Federal. Natureza técnica dos cargos que não compromete a necessária fidúcia ante o fato de se referirem a funções de chefia. Eu encaminhei meu voto a todos, não vou cansá-los mais, trago longa citação da doutrina e da jurisprudência e reiterados precedentes
recentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Aí porque, sempre muito respeitosamente, pelo meu voto, divirjo parcialmente do voto do eminente desembargador e relator. Passando aqui ao final, voto pela parcial procedência da ação, mas em menor extensão do que o voto do eminente desembargador relator. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora, desembargadora Luciana Bresciani, também propõe a procedência parcial, assim como o senhor relator, porém em menor extensão. Todos receberam os votos, sabem qual a extensão devida. A matéria está em discussão. Tem a palavra o desembargador Carlos Monerá. Senhor presidente, novamente uma observação pragmática. Vamos pegar um setor de transportes. Como é que eu coloco o chefe do setor de transportes? Eu faço concurso público para isso? Não, eu vou nomear alguém da minha confiança para ser o chefe. Aliás, Vossa Excelência ou o coordenador do prédio, por delegação, faz isso. Então, me parece que esses casos de função de confiança não exigem maior necessidade de concurso público, nem nada. É uma coisa até natural a escolha por fidúcia e dentro daqueles servidores aprovados em concurso público. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. A matéria permanece em discussão. Vou colher os votos, tanto o relator quanto a divergência, procedência parcial. A divergência em menor extensão. Sou o primeiro a votar, ainda vou manter a posição mais restritiva do colendo órgão. Estou acompanhando o eminente relator com todas as vênias. Indago como voto o senhor vice-presidente. Com o relator. Como voto o senhor corregedor. Também com o relator. Como voto o senhor decano. Como voto o desembargador Damião Koga. Data vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas. Relator, senhor. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Com o eminente relator. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com a divergência, data vênia. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, data vênia com a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, data vênia. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com o relator. Desembargador Jarbas Gomes. Respeitosamente com o relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Carlos Monerá, já com a divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior. Respeitosamente com a divergência. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com o relator, senhor. E desembargador Mário Deviene Ferraz. Data vênia com a divergência, senhor. Por maioria de votos, julgaram parcialmente procedente a ação nos termos do voto do eminente relator. Declara voto a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Score 17-8. Também declaro voto. Desculpe, declara voto também desembargador Ricardo Dipp. Desembargador Monerá, declara ou não? Não. Próximo julgamento é o número 18 de ordem, conflito de competência cível de relatoria do desembargador Carlos Monerá, que nos traz o voto 21.352 e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou novamente me limitar a um breve resumo. O conflito de competência entre a 4ª Câmara de Direito Público e a 31ª de Direito Privado, nos autos de agravo de instrumento entre as partes. A agravante é ré em pedido de concessão de tutela cautelar antecedente, promovida pela agravada que busca obstar o corte e a remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações necessários para a transmissão de dados de seus clientes, que se utilizam da infraestrutura de postes da rede de transmissão de energia.
Ressalvado o meu entendimento pessoal sobre o tema, a jurisprudência desse colendo órgão especial sofreu recente alteração, evoluindo para reconhecer a competência da seção de Direito Público e, no caso, da 4ª Câmara de Direito Público, ora suscitante. A posição desse colendo órgão especial era firme no sentido de, apesar de tocar no direito regulatório, os contratos de compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica possuíam caráter eminentemente privado, de modo que competia à seção de direito privado conhecer da matéria. Eu cito os julgados de 2022. Contudo, em julgamento de conflito de competência de 10 de abril de 24, da relatoria do desembargador Tássio Duarte de Mello, do qual participei, prevaleceu por maioria a posição que atribuiu à seção de direito público a competência para conhecer de ações análogas. Também trago a ementa. Recentemente, o tema voltou à pauta deste colegiado, que decidiu outros conflitos de competência com score de 12 a 10 e de 14 a 8, igualmente mencionados no voto. Sempre votei pela minoria. Mas considerando esses precedentes que vêm sido feitos por uma questão de colegialidade, pelo meu voto, eu estou conhecendo do conflito e declarando competente a 4ª Câmara de Direito Público, ora suscitante para julgamento do recurso interposto. Ressalvado meu entendimento pessoal. Pois não. Eminente relator, então, propõe a competência da 4ª Câmara de Direito Público a suscitante. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouso divergir do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator, mas convirjo com sua posição pessoal, com seu entendimento pessoal, ressalvado no sempre bem lançado voto. E o faço para declarar competente a colenda 31ª Câmara de Direito Público, ora suscitada. Aliás, para quem foram remetidos os autos em razão de prevenção para a discussão do mesmo contrato. Bem, nós temos o artigo 103 do Regimento Interno deste colendo Tribunal de Justiça. A competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se nos termos do pedido inicial. Cuida-se na origem de pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por 7/6 Comunicações Limitada, em face da EDP São Paulo, Distribuição de Energia, Sociedade Anônima, alegando em resumo que é a empresa atuante na área de provedores de acesso às redes de comunicação e firmou com a RE contrato privado de compartilhamento de infraestrutura, pelo qual a ajustada utilização dos pontos de fixação em postes de rede de distribuição elétrica para instalação da infraestrutura necessária para a sua atividade de provedor de acesso privada, embora haja um interesse público. Não no que se discute aqui, de forma alguma. O que se discute aqui é que a empresa autora da ação não pagou os valores contratados em contrato privado entre as partes e não queria o corte previsto no contrato e acenava para previsões do mesmo contrato. A medida foi deferida pelo digno juízo da 10ª Vara Cível Central da Capital, com interposição de agravo de instrumento pela requerida, postulando a reforma da decisão. O recurso foi distribuído originalmente para a 28ª Câmara de Direito Privado, que declinou da competência com fundamento na prevenção da 31ª Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento de recurso de apelação, número aqui indicado, no qual postulava a revisão do contrato. Do mesmo contrato que agora tratamos, no pedido para que não haja a sua rescisão por força do inadimplemento contumaz. A 31ª Câmara de Direito Privado também declinou da competência, entendendo que a competência seria do direito público. O recurso foi distribuído ao colenda 4ª Câmara de Direito Público, mas o culto relator houve por bem suscitar conflito de competência,
pelo entendimento que a matéria controvertida envolve contrato de compartilhamento de infraestrutura regido por normas de direito privado, inserindo-se na previsão expressa do artigo 5º, item 3, 14 da Resolução 623 de 2013 deste colendo órgão especial, que estabelece a competência preferencial da terceira subseção de direito privado para o julgamento de ações que versem sobre posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes. Pois bem, embora o serviço prestado possa ser dito que seja de interesse coletivo, merece destaque o artigo 63 da Lei 9.472 de 97, que dispõe sobre a organização de serviços de telecomunicações, criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, estabelecendo o seguinte: quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e privados. Parágrafo único. Serviços de telecomunicações em regime público é o prestado mediante concessão ou permissão com atribuição à sua prestadora de obrigações de universalização e continuidade. A prestação de serviço está submetida a regulamento de serviço de comunicação multimídia da Anatel, sem embargo da necessidade de autorização para o exercício dessa atividade econômica. A legislação de regência prevê a exploração de serviço em regime privado, que é o caso, dependerá de prévia autorização da agência. A autorização de serviço de telecomunicações é um ato vinculado que faculta a exploração no regime privado de modalidade de serviço de telecomunicações. E não só é privado o serviço, como é privado o contrato que aqui se discute. E o inadimplemento e as consequências previstas no contrato celebrado, que é objeto da presente ação, que foi julgada sem assombro pelo juízo de vara civil central, e também o mesmo contrato foi objeto de prévia discussão e julgamento pela colenda Câmara de Direito Privado suscitada em momento anterior, daí o porquê da pretensão. No caso dos autos, é manifesta a natureza estritamente contratual da controvérsia com regência do direito privado, igualmente considerando que a pretensão deduzida no processo principal consiste exclusivamente no cumprimento do prazo de 90 dias previsto para a remoção dos cabos e equipamentos isolados. Ou seja, se nos precedentes citados havia alguma discussão a respeito de cumprimento de normas regulatórias, que eu continuo na esteira do meu voto anterior, entendendo que normas regulatórias, e não a discussão delas em si, mas existir a regulação da atividade não é suficiente para determinar a competência, não é isso que o nosso regimento diz, e isso não é justificável dentro do critério de especialidade, e também se formos considerar normas regulatórias, temos na área da saúde, temos na área do consumidor, só para citar um exemplo. Daí porque eu entendo descabida a mudança, neste caso, colaciono inúmeros precedentes por votação unânime deste órgão especial, no mesmo sentido do voto que ora apresento, conflito de competência da relatoria do ilustre desembargador Ferreira Rodrigues, votação por escolhendo o órgão especial unanimidade, do ilustre desembargador Ricardo Anaf, nosso ex-presidente, dentre outros tantos. Diante do exposto pelo meu voto, conheço o conflito para declarar a competência da colenda 31ª Câmara de Direito Privado, ora suscitada. Esse é meu voto, senhor presidente, com a devida vênia. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani propõe a competência da Câmara suscitada, 31ª Câmara de Direito Privado. Matéria em discussão, com a palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, apenas fazer uma pequena ponderação. Ouvi atentamente o voto da eminente desembargadora. Quando uma Câmara julga determinada matéria e é incompetente para o julgamento, isso não gera prevenção. Nós estamos
reiteradamente decidindo de que, mesmo que tenha havido um julgamento anterior de algum agravo, de algum recurso anterior por uma Câmara que não dispõe de competência, essa circunstância inibe qualquer tentativa de reconhecimento de prevenção. Apenas isso, senhor presidente. Matéria permanece em discussão. Desembargador Francisco Loureiro. Bom, eu só observaria o seguinte: normalmente a jurisprudência virou aqui no órgão especial. Inicialmente era direito público e agora era direito privado e foi para o direito público. Mas nesse caso concreto, nós não discutimos nenhuma norma regulatória. Muitas vezes o compartilhamento de infra envolve a própria regulamentação da agência ou envolve o próprio contrato de concessão. Tem o direito ou não ao compartilhamento. No caso concreto, não há discussão nenhuma sobre isso. São duas empresas, uma contratou um compartilhamento e não pagou o aluguel, a contrapartida devida. E por conta disso, foi resolvido o contrato e pede para desativar. Então, diante da razão da discussão, da causa de pedir, é que realmente, nesse caso concreto, é infra. Mas não há qualquer discussão sobre a concessão ou sobre a agência reguladora. Eu entendo que a competência, nesse caso, é do direito privado. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Relator, competência da 4ª Câmara de Direito Público, divergência, 31ª Câmara de Direito Privado. Como voto, senhor vice-presidente? Com o relator. Como voto, senhor decano? Desembargador Damião Covell. Divergências. Desembargador Vico Manhas. Com a divergência. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, data vênia com a divergência. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Desembargador Fábio Gouveia. Divergência. Desembargador Matheus Fontes. Sou vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a divergência da taxa. Desembargador Jarbas Gomes. Divergência, respeitosamente. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, mantendo o meu posicionamento com o relator. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente com a divergência, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinando. Respeitosamente com o relator. Desembargador Afonso Faro Júnior. Data vênia, senhor presidente, com a divergência. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. E desembargador Mário Deviene Ferraz. Data vênia com a divergência. Eu não chamei o desembargador Luiz Fernando Nisch porque está impedido. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a colenda 31ª Câmara de Direito Privado, a suscitada. Relatora designada, a desembargadora Luciana Bresciani, declara voto ao desembargador Monerá, Carlos Monerá. Alguém mais que pretende declarar voto? Então, assim fica decidido. Não havendo mais destaques, sobras ou qualquer outro feito a ser julgado, dou a palavra ao desembargador Campos Melo. Para cumprimentar Vossa Excelência pela serena condução dos trabalhos e indago novamente, não teremos sessão 9 de julho, não, né? 9 de julho, eu estou convocando uma extraordinária a pedido de Vossa Excelência. Perfeito. Seus pares irão ficar muito felizes com a sua solicitação. Então, o melhor exemplo que nós poderíamos dar aos paulistas era trabalhar no dia 9 de julho. Como dizia Paulo Bonfim, é sempre 9 de julho. Perfeito. Declaro então, encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.